vamos lá, a nossa reflexão de hoje. Antes de eu começar, eu só queria trazer a gente para o contexto, né? Aqui é uma casa espírita e as nossas palestras são baseadas no espiritismo. Então a gente traz os conceitos aí das obras básicas de Allan Kardec. Acho que é legal pontuar que às vezes quem está chegando ou quem é novo fica meio perdido, né? E eu gosto muito da autora da Joana de Ângeles, então normalmente minhas palestras são baseadas nos conceitos dela. Então vamos lá falar sobre as ferramentas espirituais contra os vícios. Então vamos começar refletindo aí sobre o tema. Espirituais porque são recursos que o espiritismo nos orienta, né? Então por isso que eu estou também frisando isso. E vícios, eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acham sobre vícios, o que é vício? Podem falar, gente, fiquem bem à vontade. Durante a palestra, se quiser me interromper com dúvida, eu não sou palestrante, eu venho aqui para a gente pensar junto, então eu até gosto quando vocês interagem, tá? Comer, beber, fumar, falar mal, fofocar, muito bem, estamos no caminho. O que mais? Tem mais alguma coisa aí? Esquecemos? Diga, então. Tá mexendo a cabeça aí? Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Quando a gente normalmente, né, lê a palavra vício, o que já vem na cabeça? Bebida, alguém falou, não consegui identificar quem. Bebida, o que mais? Droga, exatamente. A gente normalmente associa vício a essas dependências químicas, né? Mas eu gostaria de estender essa reflexão para a gente pensar um pouquinho além, né? São vícios, sim, o álcool, as drogas, o álcool é uma droga, né? Mas as listas em listas são drogas, mas a gente tem outras coisas que podem nos deixar viciados, e a gente vai pensar exatamente nessas outras coisas. Antes disso, eu queria saber quem que são os dependentes. Nós, isso é bem legal a gente pensar, e eu vou bater nessa tecla, né? Porque às vezes, quando a gente fica com aquela ideia inicial de que a dependência é só do álcool ou de droga, parece uma coisa distante se a gente não tem esse problema, né? Parece que é um problema do outro só. E eu quero trazer isso para a nossa realidade, para o nosso contexto, né? Talvez alguns de nós não tenham esse problema, mas temos todos problema com algum vício ainda. Nós somos espíritos imperfeitos e ainda nos encontramos nessa situação aí de, vamos dizer, dependência de algumas coisas. Então, a gente tem que conseguir fazer essa compreensão de que eu não sou nem mais nem menos do que o outro, porque a condição dele é um pouco diferente da minha, né? Que a dependência dele, vamos assim dizer. Porque, infelizmente, a gente ainda se coloca, às vezes, superior, né? Uma pessoa que a gente encontra na rua, a gente acha que é superior, mas a gente precisa enxergá-los como espírito. E eu gostaria de chamar a atenção inicial para isso, para a gente começar a pensar que nós somos um ser espiritual. Né? Para a gente conseguir entender um pouquinho o que eu vou trazer, isso é fundamental. A gente tem que se ver como um espírito encarnado. Isso é a base do nosso raciocínio, né? Todos nós temos um corpo, não somos esse corpo, estamos encarnados para nos melhorarmos. Isso acho que tem que ficar bem claro. A gente tem um objetivo para estar aqui, né? Ninguém está aqui à toa, ninguém nasceu na família errada, nem com a mãe, nem com o pai errado, nem tem o esposo errado, nem tem os filhos errados. Todos nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, inclusive na nossa casa espírita. Estamos aqui todos porque temos compromisso um com o outro, né?
somos uma família espiritual e somos reunidos por atração energética. Então, cada um de vocês que está aqui, incluindo eu e o plano espiritual, estamos ligados energeticamente por algum motivo, né? Que talvez a gente não descubra nessa encarnação, ou pode ser que sim, né? Então, nada é um acaso. E os dependentes somos nós, e nós somos espíritos. Todo mundo conseguiu entender bem isso? E o fato da gente entender que nós somos espíritos também nos traz uma outra responsabilidade muito grande, né? Se a gente é um espírito, a gente precisa viver como? E hoje, vocês acham que a gente consegue viver com um olhar espiritual? O que vocês acham? Bem difícil, né? Na verdade, para a gente entender um pouquinho isso, a gente tem que pegar toda a nossa história aí, né? Nesse processo que a gente está vindo. Nós estamos vindo aí de uma sociedade extremamente materialista de muitos anos, né? Estamos aí há muito tempo. E o Espiritismo tem aí 100 anos. Então, se a gente começar a pensar quanto tempo faz que a gente viveu com os conceitos do materialismo e quanto tempo faz que a gente começou a compreender a parte espiritual, comparado é bem menor o tempo, né? Então a gente precisa mesmo trazer isso para a nossa vida. Isso é até uma necessidade emergente. A gente precisa conseguir viver mais como espírito e menos como materialista. Isso é a proposta até do Espiritismo. Para a gente conseguir ser mais espírita, conseguir agir mais próximo dos propósitos do Espiritismo, a gente vai abrindo mão disso. Uma coisa não casa com a outra. A gente precisa lançar a mão. Só que, por outro lado, a gente vive numa sociedade que alimenta esse materialismo. Então, a gente vive numa ambivalência muito grande, né? Então, nesse momento, a gente tem que ser muito firme para a gente conseguir viver como espírito e pensar como espírito. Senão, a gente vai sempre pensar de uma visão material. E quando a gente pensa numa visão material, as coisas ficam muito reduzidas e às vezes meio sem sentido, né? Então, aí a gente tem muito mais problema na nossa encarnação, porque a gente não vai compreender uma série de coisas que é justificado pela parte espiritual, por vidas passadas e etc. aí. Então, isso até é um chamamento para a gente refletir mesmo como que está a nossa vida, né? Será que a gente está vivendo como espírito? O que falta para a gente melhorar aí? Eu deixo uma questão para vocês irem para casa pensando mesmo. E vou dizer para vocês até uma experiência pessoal minha. Para mim, uma das maiores dificuldades é essa no meu dia a dia, né? Porque eu quero pensar numa visão mais espiritualista, com mais sentido, só que, por outro lado, eu tenho a sensação que eu sou engolida. Todo dia eu tenho que ficar lembrando, né? Não é bem assim, nananá. Então, é um grande exercício, um grande desafio. Quando a gente chegar a isso, a esse estágio de conseguir entender o plano material e o plano espiritual, a gente vai ter um avanço muito grande, né? Por exemplo, aqui nessa sala, nós estamos num número aqui, acho que de umas 50 pessoas. Espiritualmente, a gente... Quantas pessoas vocês acham que tem aqui? Muito mais? Umas 40 também? Gente, no mínimo, eu acho que tem de 200 a 300 espíritos aqui assistindo essa palestra. Desencarnar. E assim, a gente nem se dá conta, né? A gente está junto, eles estão ouvindo a minha mesma palestra, e só que a gente não está percebendo. E nós estamos interagindo, né? Nós e eles. Então veja só como a gente ignora esse plano espiritual. E
Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre essas relações do encarnado com o desencarnado, então vou deixar para falar os detalhes mais para frente. Então vamos pensar aqui quem são os dependentes, né? Então os vícios mais radicais aí que nós temos, e aí nós vamos pensar nisso, no egoísmo. Tem alguém egoísta aqui? Eu também. Gente, se tem um vício, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala muito. O que nos atrasa o processo de evolução é o egoísmo. Né? Ainda temos atitude egoísta, pensamos muito em nós mesmos, esquecemos o outro. E aí, quando a gente começa a pensar nisso, a gente já se iguala a todos, né? Porque acho que a maioria das pessoas ainda tem essa dificuldade. Deve ser poucos os que já conseguiu superar isso. Olha o outro aqui. Também me inclui, gente. Sono e a preguiça. Né? Quem que nunca passou por isso? Olha lá, um bem atual. Internet e TV. Quanto tempo a gente... Eu vou falar por quanto tempo eu perco do meu dia com o celular. Eu já parei para pensar, não vou mais usar isso, mas não consigo, faz parte já da minha vida, eu resolvo um monte de coisa com o celular, só que eu perco muito tempo. Então, isso pode se transformar até num vício. Tem pessoas que já se tratam por causa disso, porque passam 24 horas, esquecem de comer, ficam jogando na internet, ficam usando a internet e etc. E se a gente pensar até mesmo antigamente, que nem tinha internet, nem tinha essa tecnologia, mas tinha a televisão, quanto tempo as pessoas não perdiam assistindo TV, né? Eu me lembro que era criança, assim, os idosos ficavam o dia inteiro lá na televisão, né? Então é pra gente pensar que não é uma coisa tão só assim, desde que a tecnologia chegou. Olha o outro aí, jogos de todos os níveis, né? Tem muita gente que se perde nesses itens. O sexo é outra situação que também pode nos deixar escravos, né? O trabalho. Esse daqui ainda, a gente, posso dizer que a nossa sociedade está escrava do trabalho. Eu penso muito na minha vida, nossa, eu não imaginava que eu ia ter 36 anos e ia trabalhar tanto. Não era isso que eu queria para minha vida hoje. Mas infelizmente é isso que eu tenho. Eu trabalho muito e se a gente deixar, o mundo nos empurra mais ainda, que quanto mais trabalhar parece que é melhor, né? Eu tenho amigos que moram em São Paulo, e em São Paulo, quem não trabalha 12 horas não é bem sucedido. Imagine, eu trabalho 8 horas, já acho muito. Imagine 12 horas. Fora, né, em casa, que a gente trabalha muito mais. Nem estou contando isso, né, gente? Então é uma outra situação para a gente pensar. Oh, meu pecado. As comidas em geral é outra forma, né, da gente se viciar aí. A comida ainda, a gente precisa dela para o equilíbrio da vida. Olha o outro aqui, as fofocas. Às vezes a gente nem percebe que faz parte disso. Até vou contar uma experiência para vocês. Eu moro longe da família, né? Daí eu vim morar em Curitiba faz 14 anos, e daí nas festas eu volto para minha cidade e vou participar da festa de família. Daí teve um ano, não lembro se foi ano passado, que eu cheguei na festa e comecei a analisar aquilo. Eu falei, meu Deus, um grupo aqui fica falando do mal do grupo dali, que está falando da vida do grupo dali, e isso são todas famílias. E aquilo começou a me fazer mal, e eu falei, nossa, eu vou ter que começar a mudar, talvez eles não estejam percebendo, né? Que talvez estão mais acostumados com isso, eu vou poucas vezes perceber. E aí comecei a tentar modificar a forma de se relacionar ali naquela família. Mas às vezes a gente está tão acostumado com os nossos vícios que a gente não se dá conta.
A gente tem, mas ainda não percebeu. E o melhor exemplo disso, quem tem alguém próximo que é alcoolista ou dependente químico, quando você conversa com eles, você já percebeu que está com problema. Mas a pessoa normalmente não percebe, ela só percebe quando ela já teve muitas perdas, né? Inicialmente, quando você começa, ó, você está bebendo um pouquinho mais. Não, eu consigo me controlar, eu paro quando eu quiser, né? Isso é a fala da maioria. Então, isso é para ver como a gente fica cego com os nossos vícios. O esporte é um outro que a gente precisa cuidar, né? Porque senão a gente pode se tornar dependente. Até pra gente entender, eu já tive a oportunidade de trabalhar com dependentes químicos, né? E eu tive o prazer de conhecer um paciente, nem me lembro a droga de preferência dele, mas eu só me lembro que ele parou de usar droga, só que ele passava 12 horas do dia dentro da academia. Ficava lá malhando desesperadamente. E aí a gente começou a trabalhar com ele exatamente que aquilo não era tratamento, aquilo era troca de dependência, né? E, então, para a gente ver como o esporte pode ser um vício também. Tudo que a gente passa do equilíbrio, para mais ou para menos, pode se tornar algo problemático. Olha outro item, compras, né? Normalmente as mulheres têm esse problema. E olha esse aqui, o que vocês acham que é? Estão conseguindo ler ali? Não. É ó céus, ó vida, ó azar. Queixa. Pessimismo, queixas, reclamações. É um vício. Quem de nós já não passou por um dia pelo menos assim? E por incrível que pareça, tem gente que, né, a leitura, a música, fica o dia inteiro só fazendo isso. O saudável da nossa vida, a gente tem um repertório muito grande de opções de coisas. Quando a gente começa a fazer uma coisa só, sinal de alerta, tem alguma coisa errada ali. Olha, as tão famosas medicações, né? Muitos de nós usamos medicações de forma exagerada, estamos num meio social que favorece isso, a indústria farmacêutica alimenta isso, para eles é interessante que a gente seja extremamente consumista, porque isso gera dinheiro. Lembra que nós fazemos parte lá do capitalismo e materialista, né? Então, para eles não importa a saúde, importa que está rendendo dinheiro. E nós, às vezes, cegamente caímos nessa, porque quando a gente vai no médico, a gente sai com um monte de receita. Eu me lembro que minha filha era bebê. Ela não tinha nada, eu levei ela na pediatra para consulta de rotina. Eu saí com dois papéis de receita, acho que tinha uns 8 remédios. Aí eu falei pro meu marido, eu não vou comprar tudo isso. Ele falou, mas como não? A pediatra mandou. Não, ela não precisa disso tudo, eu vou comprar só o que eu acho que precisa. Então a gente realmente tem que discutir com o médico o que realmente é necessário. E assim, a medicação, claro que não é todas, algumas a gente toma para a vida toda, mas a maioria delas a gente pode utilizar por um período de tempo, né? E a gente está confundindo isso. Eu trabalho em unidade de saúde e outro dia chegou uma paciente que tomava 20 comprimidos por dia. Né? Então, aí a gente tem que pensar um pouquinho nisso, né? Porque a medicação é droga, gente, né? E a droga, em forma de medicação, ela foi estudada. Se a gente tomar exatamente certo, com o período certo, com a indicação que tem que ser, tudo bem. Agora, se a gente começa a fazer abuso, ela deixa de fazer o efeito dela e a gente começa a se tornar dependente dela, né? Olha outro item interessante. Religião. Tem gente que não sai da igreja, sei lá, do centro espírita, de onde for.
né? E aí é uma outra questão para a gente pensar, né? Será que eu estou cumprindo com as minhas funções da minha vida? Eu coloco isso aqui diferente, por exemplo, de uma pessoa que escolhe se dedicar, né? Por exemplo, um padre, uma freira ou alguma outra pessoa que queira se dedicar, que eu já conheci muitas. Mas, mesmo assim, a gente tem que fazer uma análise, não é uma escolha para a gente fugir de alguma coisa. Às vezes a gente não se dá bem lá em casa, com a esposa, aí é melhor vir para o centro espírita mesmo, né? Aqui todo mundo é legal, aqui todo mundo se beija, abraça, e ainda a gente sai feliz, né? É gostoso. Então é melhor vir aqui do que ter que enfrentar lá. E já aproveitando para falar, todos os nossos vícios, eles têm o propósito de fazer a gente fugir da nossa realidade. Né? É quando a gente tem algo que a gente está com alguma dificuldade ou de aceitar ou de enfrentar, e aí a gente usa um atalho, vamos assim dizer, para desviar o caminho, para a gente não ter que olhar para aquela situação. Só que vale lembrar, gente, que a gente vai ter que resolver todos os nossos problemas. Seja nessa vida, seja desencarnado, seja na próxima vida. Não tem como a gente deixar a conta para o outro pagar, né? O que cabe a nós, é nós que temos que resolver. Muitas vezes a gente consegue sim fazer o atalho, deixar para depois. Só que se deixar para depois também tem um custo muito alto, a gente perde muito tempo. Né? Às vezes um enfrentamento faz um progresso na vida daquele espírito, um enfrentamento resolve tanta coisa, e às vezes tem um certo medo de encarar, de enfrentar, de aceitar, ou mesmo de dar um passo à frente. A gente se recua, opta por desviar o caminho, mas eu posso garantir para vocês que a melhor forma é a gente enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas e resolver o mais rápido possível, né? Lógico que não é uma coisa mágica. Toda resolução de problema é um processo, gente. Muitas vezes pode ser a longo prazo, algumas vezes é quase que imediato. A gente resolveu aqui, pronto. A gente nem imagina que ia ser assim, mas é. Mas a gente precisa ser resolutivo na vida. A gente não pode ficar, né, deixando para depois, porque a gente vai pagar o preço disso. E às vezes é muito caro. Perder uma encarnação, às vezes por uma falta de coragem de enfrentar algo, é triste. Porque é difícil encarnar hoje em dia, viu? Ninguém mais quer ter filho, então imagine a fila lá do outro lado, gente. Não é fácil encarnar, não. A nossa encarnação é muito preciosa. E isso eu posso dizer para vocês, o plano espiritual tem nos dito isso. Eles têm dificuldade, porque as famílias que têm condições financeiras hoje têm quantos filhos? No máximo 2. E aí, se tiver mais, a sociedade, imagina que tá louca aquela ali, né? Talvez eu tenha outro filho, eu tenho uma filha, né? E aí eu tô falando isso para as pessoas. Você tá louca? Tua filha tá com 8 anos, né? As pessoas... você já viu quanto é uma escola? Eu sei quanto é uma escola. Eu pago escola pra minha filha, né? Só que ninguém quase fala assim pra mim: nossa, que legal que é ser mãe, né? A gente sente um amor, é tão gostoso estar próximo, né? Nossa, vai dar oportunidade para o espírito encarnar. Ninguém fala isso. E aí esse é um grande exemplo de como nós somos extremamente materialistas, né? A gente está preocupado com a conta, né? Isso quando eu falo, nossa, nesse mundo não dá coragem de ter filhos, não sabe o que vai ser. Não é, eu estou falando mentira aqui? Não. Né? Então, esse foi um belo exemplo de quanto nós ainda estamos enraizados no materialismo e estamos deixando de ter esse olhar espiritual. E para a gente evoluir, a gente precisa ter esse olhar espiritual para a nossa vida. E isso ninguém vai fazer por nós, é só nós mesmos.
E aí eu trouxe tudo isso para a gente entender que todos somos iguais, não importa a dificuldade que cada um está passando, né? Então nós não somos diferentes do dependente químico, nós não somos diferentes do alcoólatra, nós não somos diferentes de nenhum outro irmão que está passando por qualquer outra dificuldade em relação aos vícios. Todos nós tivemos a oportunidade de pensar um pouquinho e com certeza se enquadramos em algum deles. Então isso acho que é importante para a gente se colocar no mesmo patamar. E aí, nós vamos pensar nas ferramentas que podem nos ajudar. Então, a primeira delas é uma coisa muito simples, gente. Olha lá. Liste seus vícios, analise diariamente. Santo Agostinho fala isso, né? Que antes de dormir, a gente tem que fazer uma autoanálise do nosso dia e anotar, né? O que a gente fez de bom, o que a gente não fez de bom, o que dá para melhorar e o que dá para reparar no outro dia. Olha que tarefa simples, eu não faço isso, vou ser bem sincera. Até já tentei, mas eu durmo, faço um dia, nunca mais faço. Então, as coisas que eu vou trazer de ferramentas são muito simples. E isso é uma coisa para a gente pensar. São tão simples, mas tão difíceis de colocar em prática. A gente não coloca. Se a gente fizesse essas coisas simples, a gente resolveria muitas coisas, muitos dos nossos problemas, né? Mas às vezes a gente fica esperando algo muito mágico. Mas não existe magia, existe a realidade, né? E a gente também tem que trazer nesse contexto que a gente vive, que o materialismo, ele traz pra gente que a gente tem que explorar a vida e o prazer até o último, né? É isso que importa. Esse é o sentido da vida para o materialista. Então, o materialista somos nós, né? A gente não pode achar que é o outro, né? O materialista somos nós mesmos. Então, nós viemos de uma sociedade que nos fala que a gente tem que explorar o prazer ao máximo. E para isso a gente tem que ser até irracional, né? A gente nem pensa. O que importa é o prazer ao máximo. E isso é que nos escraviza muitas vezes, porque a gente vai sempre em busca do prazer. E ainda, outro detalhe muito importante, o prazer imediato. A gente quer tudo para hoje, para ontem, né? Um exemplo bem bobo, assim. Às vezes eu começo a fazer dieta, isso não é sempre, viu, gente? E aí, uma semana, puxa, mas não emagreci nada. Né? Daí eu fico pensando, mas quanto tempo eu levei para engordar? E agora, em uma semana, eu quero ficar magra de volta. Eu tenho que, no mínimo, percorrer o mesmo tempo que eu levei para engordar. Né? Só que não, a gente é imediatista, né? Por isso que a gente tem um monte de mulher fazendo plástica, né? Porque a gente não quer fazer o esforço que é necessário para a gente conseguir as coisas. Isso é só um exemplo, tem várias outras coisas, a gente é assim. Então a gente vive num mundo ambivalente aí, do materialismo e o espiritismo. Então, se você quer melhorar, faça uma lista de todos os seus vícios. Essa lista, ela também serve para a gente ter uma autoanálise. A gente só vai conseguir mudar quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que precisa mudar, né? Então, a gente fazendo essa lista e analisando ela diariamente, dá para a gente se propor, de repente, a trabalhar em cada item uma semana, seja o que for, porque a nossa lista não vai ser pequenininha, gente, eu garanto para vocês. Né? A nossa lista vai ser grandinha, então a gente vai ter que trabalhar bastante em cada uma delas. E talvez uma encarnação a gente dê conta de os 2 itens da lista, né? Talvez uma encarnação a gente vai resolver a lista inteira. E nem precisa, a vida é eterna, a gente tem muitas outras oportunidades. O que precisa é a gente não ficar estacionado. A gente, trabalhando em um item, a gente vai sair dessa encarnação melhor do que chegou. Né? Isso que é importante, que a gente se melhore a cada dia. E tem uma outra coisa que a Joana fala sempre, né? Que
até os famosos mantras aí que as pessoas falam, a gente precisa falar para nós mesmos: eu me amo, eu mereço ser feliz, eu posso ser feliz. As frases como eu nunca mais vou fazer isso, evitem essa última frase, sabe? Porque a gente vai tomar consciência, vai começar a tentar mudar, mas pode ser que a gente venha a cometer deslize. E isso também é humano, né? Se permitam, às vezes, reconhecer que falhou, mas continuem adiante, não desista, né? E falem para si mesmo: eu me amo. Isso é um grande exercício, gente. Se olhem no espelho, né? Sinta isso dentro de vocês. Outro item bastante importante, e vou dizer que eu acho que é o fundamental, é a mudança de vibração. Então nós somos energia, né? Quem conhece o Espiritismo sabe isso, quem não conhece pode ter a oportunidade de estudar um pouquinho mais. Nós somos constituídos de um corpo, de um perispírito e de um espírito, né? E somos energia. O nosso pensamento, a emissão do nosso pensamento, ele produz um tipo de energia, que pode ser uma energia mais densa, conforme os pensamentos negativos, ou energias mais suaves e vibrantes e equilibradas, conforme os pensamentos equilibrados. A nossa vida, o nosso dia, a gente não fica num estágio só, né? A gente acorda num estágio, pode ser sei lá qual for, e aí a gente vai oscilando de tempo em tempo. Hora a gente está um pouquinho mais equilibrado, hora a gente está menos, e assim vai, conforme o que vai? Os pensamentos, exatamente. E os pensamentos são a base do nosso comportamento. Eles também moldam os nossos comportamentos. Então, cada um de nós tem um padrão vibratório. O que é esse padrão? É o estágio de vibração que a gente permanece mais tempo. Isso é individual, né? Então, por exemplo, a gente, até quando faz a prece, você eleva o pensamento. Mas aí, tipo, você sai aqui, pega o carro, alguém te fecha, pronto, você já deseja algum mal para aquela pessoa, o padrão já caiu. Daí você já lembra que você saiu da casa espírita, já começa a pedir a Deus para te iluminar, você volta, né? E aí a gente tem o padrão, e é através desse padrão que os amigos espirituais, ou inimigos, ou oportunistas, vão se ligar a nós. A comunicação do encarnado com os desencarnados é via pensamento e sintonia, né? Porque espírito é energia e nosso pensamento é energia. Então, o que vai acontecer? Se a gente tiver um padrão elevado, que tipo de espírito vai conseguir se sintonizar com a gente? Os bons, né? Nosso espírito protetor, os benfeitores, que tem vários por aí, conseguem se sintonizar. Se a gente está naquele padrão mais inferior, quais os espíritos que vão se sintonizar com a gente? Os inferiores. Então, para mim, essa vibração ela é extremamente importante. E nós temos que nos conhecer para saber qual que é o nosso padrão. E quando a gente começa a investir nesse conhecimento, a gente sabe, gente, eu consigo identificar, não que eu seja melhor que vocês, por favor, tá? Não é isso não, eu sou igual a cada um de vocês. Mas, pelos exercícios que eu tenho já vivenciado, eu consigo identificar gatilhos que fazem o meu padrão vibratório cair, né? Então, quando acontece aquela situação, eu já falo, não é sempre. Às vezes eu falo, nossa, é para me desequilibrar, hoje eu não vou deixar. Mas tem dia que eu nem percebo, que eu percebo depois, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício, a gente tem que ter essa condição. E o mais importante, identificar quando a gente está no padrão
mais inferior, né? Porque a gente tem escolha, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem condições de estar sintonizado aqui e ir para cá. Só basta um esforço de cada um de nós. Fazer uma oração, pronto, mudou. É uma coisa muito simples, como eu falei para vocês, são ferramentas simples que a gente não usa. Então aqui nessa mudança de vibração eu coloco também a oração que a gente às vezes não faz. E eu vou dizer para vocês, às vezes, tipo, eu lembro assim de noite, preciso fazer oração para dormir. Só que eu tô tão desligada que eu falo, meu pai, ajuda. Eu nem estou em sintonia com Deus. Parece que é só por uma obrigação para desencargo de consciência, né? Isso não vai atingir as faixas mais superiores. Eu não estou em sintonia, né? Eu estou fazendo aquilo por mero para me livrar de culpa depois. Falo, não, eu fiz a prece, né? Então, gente, a gente precisa, sim, cuidar com essa vibração. E o outro item, que é a desobsessão, que está ligada também à questão da vibração. Então, a gente tem um vício qualquer, sei lá, vamos pegar fale um vício aí. Comer. Ótimo. Então, por exemplo, eu tenho um vício de comer bastante. Aí, passei toda a encarnação comendo, em nenhum momento parei para pensar nisso, desencarnei. O que vai acontecer comigo? Vou querer continuar comendo. Vou querer continuar comendo, muito bom. Gente, a morte é apenas o desligamento do espírito desse corpo. Mas o meu ser continua o mesmo. As minhas imperfeições continuam as mesmas e as minhas virtudes continuam as mesmas. Então, se eu tenho a dificuldade do vício da alimentação, eu vou desencarar e vou continuar com essa dificuldade. Agora, diga uma coisa pra mim, espírito come? Espírito come? Quem que precisa de comida? O corpo, exatamente. Mas aquele espírito precisa do quê? Da sensação que a comida dá. E aí ele vai precisar do quê? Se ele desencarnou e não tem um corpo? Alguém que coma por ele. Alguém que coma por ele, exatamente isso. E aí ele vai procurar alguém na mesma faixa, mesmo padrão vibratório, para ele conseguir se sintonizar e absorver aquela percepção, aquela sensação do jeito que ele necessita. Aí aquele espírito fica andando por aí, ele vai procurar os lugares que isso vai acontecer, né? Dependendo do vício dele. Aí achou uma pessoa, aquela pessoa perfeita. Você. É minha moça. Você é perfeita. Aí eu vou acompanhar ela onde ela for, vou pra casa dela, vou pro trabalho, onde ela for. E ainda assim, vou começar a falar pra ela, você tem que comer. Porque ela tem que comer por mim, que desencarnei, porque eu quero a sensação dela e por ela. Né? Então, assim, eu vou ficar bem pertinho e aí, assim, ela tem o padrão vibratório igual o meu. Juntou. Se eu pegar alguém que tem um padrão diferente, eu não vou conseguir. Aquilo, eu posso até em algum momento, uma pessoa, vamos dizer que seja, consiga voltar, eu me junto a ela, mas na hora que ela muda de padrão, pronto. Eu já me desliguei, eu não sinto mais. Então, o espírito vai procurar alguém, né, que fique naquele padrão o maior tempo possível. Isso é difícil encontrar? Não é difícil. Principalmente os vícios. Porque o vício vai fazendo o quê? Quando a gente começa a desenvolver as doenças aí da dependência, você é uma pessoa como todas as outras, né? Faz tudo, só que aí ela vai fazendo um estreitamento da sua vida. Você vai deixando de fazer as coisas para fazer só aquilo.
né? Se a gente pegar a história de várias pessoas aí, é mais ou menos isso que acontece. E aí, é ótimo que ela só faça isso, porque eu vou ter a sensação a hora que eu quiser. E se aquela pessoa ainda for uma pessoa que não for religiosa, é melhor ainda, né? Porque eu não vou ter trabalho nenhum. E aí eu me junto, pronto. Aí tá a obsessão. E muitas vezes, gente, a obsessão não tem nada a ver com a vida passada. Tem a ver com o comportamento agora. Né? Não tem a ver com inimigo do passado, não. Tem esses casos? Tem, mas a maioria deles são esses oportunistas. Você está fazendo o que eu preciso, então aqui que eu vou ficar. E aí, conforme vai passando, vai evoluindo o negócio, vai chegando uma hora que pode acontecer até uma alienação do pensamento, que aquela pessoa nem se domina mais, e quem domina é o espírito, né? Esses são os casos mais graves, que daí chega até os transtornos mentais aí, mas pode acontecer. Então, olha a gravidade disso, gente. Um vício é uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque pode nos levar a isso. E aonde que trabalha a obsessão? A gente consegue trabalhar a obsessão lá no hospital? Na casa espírita, né? Na casa espírita, não é em qualquer lugar. Né? Então, pense a dificuldade que é para fazer todo esse desligamento. E até se a gente pega livros espíritas, que vai ler os relatos dos obsessores, eles até protegem a vida daquele ser, porque ele não pode morrer, porque ele está sendo um instrumento, é quase que é um vampirismo em algumas situações, né? Então, é uma relação ali quase simbiótica. Então, a gente precisa analisar isso, porque às vezes a gente está fazendo coisas, não é só por nós, é por nós e pelos amigos que a gente está alimentando. E aí, outro recurso aí para nos ajudar. A ferramenta que eu trouxe aqui é o Centro Espírita para fazer desobsessão, tá? É que eu tive que explicar o que é para a gente entender. O Evangelho no Lar. Né? O Evangelho no Lar é uma orientação do Espiritismo para que todas as famílias tenham um dia na semana para se reunir, fazer uma leitura do Evangelho, fazer uma discussão, colocar um copinho para ter a água fluidificada e uma oração todo mundo junto. É um momento que vai durar no máximo uns 30 minutos a orientação. Não é nem para passar disso, é para ser uma coisa rápida mesmo. Mas isso traz equilíbrio para a família, traz equilíbrio para o lar. Ele atinge aquele grupo de pessoas que está reunido, seus vizinhos, se mora em apartamento, até todo o prédio vai ser beneficiado. Então, posso dizer que é uma forma de caridade, que a gente vai trazer luz às pessoas, né? Então, a gente precisa fazer o Evangelho no Lar, faz muita diferença, né? Eu vim de uma família que fazia Evangelho no Lar, daí me casei, meu marido não é espírita, e ele não acreditava nisso, e eu tentando fazer Evangelho, fiquei alguns anos na luta lá. Graças a Deus, hoje a gente já consegue fazer. Mas faz toda a diferença, gente. Sem o Evangelho, a casa ela fica quase que exposta espiritualmente. Né? Ela não tem proteção. Porque o Evangelho faz uma redoma mesmo. E além de que os espíritos, a gente normalmente orienta para que seja no mesmo dia, né? Então os espíritos, os nossos espíritos protetores, costumam frequentar a nossa casa nesse horário para vir dar um passe, uma troca energética, né? Então é muito importante que a gente tenha o Evangelho, independente da dificuldade que a gente tenha, né? O atendimento fraterno, então se você tem uma dificuldade, a casa espírita tem essa opção do atendimento, que é uma conversa, uma troca, né, de saberes aí, então é bem importante e é intuído pela espiritualidade também. Os passes de água fluidificada são outras formas da gente se tratar, né? A água fluidificada a gente pode fazer em casa, sozinho, não precisa ser aqui, né? Basta a gente orar de coração, pedir a espiritualidade, colocar um copo d'água lá e pedir para fluidificar, pronto, está fluidificado. Né? Qualquer momento a gente tem esse recurso à mão. Evangelho, terapia e estudo, né?
ler, estudar, isso nos ajuda muito. Eu me lembro da minha bisavó, eu nem entendi, eu era criança. Todo dia, 6 horas, não podia entrar no quarto dela, que ela fazia o evangelho. E eu falava, nossa, mas por que ela reza tanto, né? Agora que eu cresci, eu entendi por que ela reza tanto. Então, é um evangelho terapia mesmo, né? Esse é só um exemplo que eu trouxe, mas tem muitas formas da gente estar em contato com o evangelho todos os dias. Isso nos ajuda a manter o nosso padrão vibratório elevado. É uma forma de prevenção, né, contra os espíritos inferiores. E os estudos na casa, é lógico. Os recursos da medicina, então, dependendo do estágio da nosso vício, que quando já chega a ser uma dependência, né, a gente não vai dar conta, às vezes, sozinho, a gente vai precisar de ajuda, sim. Procurem, tem muitos recursos para diversos tipos aí de dependência, que dá resultado também. O máximo de coisas que a gente pode associar nesse momento é melhor. E a meditação, gente, aí eu vou ampliar um pouquinho mais. A Joana de Ângeles, ela traz como os recursos terapêuticos as terapias alternativas, né? Porque a nossa medicina, ela se estreitou tanto, e como a gente lá tem a raiz do materialismo, a gente só vê esse corpo, né? E aonde que está a causa das nossas dificuldades? Onde está? Na mente. Também no pensamento, mas aonde que está a causa lá? Se eu tenho um problema no estômago. Aonde? No espírito. Toda doença, a causa está no espírito. Então não adianta a gente ficar tentando curar a doença só curando o corpo. Vai aparecer de outra forma. Para a gente realmente ter uma cura, a gente tem que curar a alma, né? Então, sempre que a gente tiver algum tratamento de saúde, pensem nisso. Além desses recursos da medicina, o que mais eu posso ir adiante? Porque eu garanto que só o da medicina não vai resolver. Se não sabe o que acontece, vocês já devem conhecer um monte de gente. Cura uma coisa, aparece outra. Cura uma coisa, aparece outra. É a história lá da substituição, né? Tudo que eu não resolvo, ela vai ficar aparecendo. Então, eu preciso resolver na raiz. E a raiz é na alma, é no espírito. Então, a gente precisa fazer uma reflexão mesmo e, muitas vezes, esse tratamento. O que vai entrar nessas terapias mais alternativas e que ela junta lá o corpo e o espírito? Por exemplo, a homeopatia, ela trabalha com as energias do espírito, né? Acupuntura, florais, ixi, aí a gente tem um monte de coisas, né? Reiki e mais um monte de opções aí. Então, gente, a gente não pode lançar mão disso e precisa ter essa preocupação. Nós somos um espírito, se temos algum problema, a causa está no espírito, porque o nosso corpo só reflete o nosso ser. Se ele está com algum problema, o problema está acontecendo lá. E a meditação, gente, eu destaquei ela aqui porque ela é um grande recurso para a gente conseguir fazer mudança de padrão vibratório, né? Quando a gente começa a fazer meditação, não é uma coisa tão fácil, né? Principalmente nesse mundo agitado que a gente vive. Então, tudo que faz a gente parar causa um pouco de estranheza inicialmente. Mas eu digo para vocês, quem quiser, invista, vale muito a pena. Quando a gente começa a parar, a pacificar a alma, a pacificar o ser, a gente tem a oportunidade de se olhar, de refletir, de analisar, de pensar sobre nós mesmos. E aí vai ficar mais fácil a gente identificar qual que está sendo a dificuldade, onde que a gente está errando, o que a gente precisa mudar. E eu posso até dizer que a meditação, ela também nos proporciona uma proximidade com o plano espiritual, para que a gente, junto com a oração, né, para que a gente consiga ser intuído o que realmente a gente tem que fazer, porque às vezes a gente não sabe, né? A gente precisa de uma luz. Às vezes